capítulo é o de número 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios com Deus. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, né? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus sobre nós. Dentro de alguns minutos, os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre Belo Horizonte nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui no templo dos anjos. Que eles desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: vem algum pentecostal para essa reunião aqui? Deixa eu fazer uma pergunta a esses pentecostais que vieram. Quantos de vocês nunca falaram em línguas estranhas? Levante a mão, por favor. Não, eu estou meio cego. Fique de pé quem nunca orou em línguas. Isso, fique de pé, deixa eu te ver. É um exército. Tome seu assento. Quem já orou em línguas e perdeu? Nunca mais falou em línguas? Fica de pé para eu te ver também. Não tenha vergonha, isso acontece. Olha, pessoas que oraram em línguas uma vez na vida e perderam. Quanto tempo, filha? Bastante? Anos? Meses? Anos? Quanto tempo? 6 anos? 6 meses? Pode tomar o assento de vocês. Levante a mão direita, agarre o ombro do irmão do seu lado com carinho, chacoalhe ele até ele ficar irritado, irrita ele. Diga: Jesus, quero te dar hoje esse lindo dom, mas ele só dá se você quiser receber. Mas para receber, não pode ficar de boca fechada. Quando eu cheguei aqui, eu vi o pastor Ricardo. Não é Paulo Ricardo? Paulo é ele, Ricardo. Ah, é uma bagunça. Paulinho. Eu vi o Paulinho ministrar aqui. Eu vi pessoas ajoelhadas buscando o poder do Espírito Santo. E o Senhor falou no meu coração: estimule-os a esta noite saírem daqui cheios do Espírito Santo. Então eu queria elucidar aqui alguns fatos para que as pessoas compreendam o que é o batismo com o Espírito Santo e por que é que falamos em línguas. A maioria dos crentes que falam em línguas estranhas mal sabem por que falam. Eu sei porque eu entrei numa igreja pentecostal, me converti na Assembleia de Deus, e eu ouvia aquelas línguas no culto e aquilo me apavorava.
Eu sentei perto do menino no culto, que no final do culto eu perguntei se a mãe dele era dona de jardim ou se era dona de floricultura. E ele perguntou por quê. Eu falei, você ficou o culto inteiro falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Não era samambaia, era línguas estranhas que ele estava falando. E eu fui procurar saber, e aí todo mundo me estimulou. Não, você tem que buscar, porque Deus pode te dar um idioma que você nunca estudou. E quando você fala esse idioma, você não fala homens, você fala direto no ouvido de Deus. Ora, quem é que não quer este dom? Quem é que não quer esse contato imediato com Deus de Israel? Agora, por que recebemos o batismo com o Espírito Santo? Qual a diferença disso na nossa vida? Por que oramos em línguas? Por que oramos se nós não entendemos nada do que falamos? O texto que eu li, o apóstolo Paulo dedicou quase que um capítulo inteiro para ensinar a igreja mais pentecostal que ele havia criado. Paulo fundou dezenas de igrejas, mas a igreja de Corinto, ele fundou ela debaixo de um manto de revelação. Os crentes transpiravam azeite. Imagine uma igreja onde quando você chegava na porta da igreja, você tinha que pegar uma senha. Tinha que pegar o quê? Pergunte para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Porque todo mundo na igreja era profeta. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Todos os crentes da igreja de Corinto tinham dons do Espírito. Quer imaginar o que é isso? Quer imaginar o que é isso? Imagine que nós estamos em Corinto agora. Olhe do lado esquerdo. Esse aí tem dom de línguas. Olhe da direita. Esse interpreta as línguas. Olhe que está na frente. Esse tem dom de curar os enfermos. Olha o que está atrás. Esse tem o dom de operação de maravilhas. Olha o que está naquele canto. Esse discerne os espíritos. Olha o que está no outro canto. Este tem a palavra da revelação, a palavra do conhecimento. Imagine você congregar numa igreja onde o culto era uma verdadeira labareda de fogo. Era a igreja de Corinto. E eu sinto que Deus quer transformar a nossa vida numa vida parecida com a daqueles irmãos. Todavia os crentes se dedicavam muito às línguas. E o apóstolo Paulo um dia começou a explicar: calma aí, por que é que vocês oram em línguas? E ninguém sabia. É aquela velha história de antigamente. Quando eu era menino, pregava naqueles congressos, eu gritava muito. Eu ia pregar até o povo virado avesso no culto, né? E quando terminava eu falei, poxa, foi uma bênção. Até que um dia eu cheguei lá fora da igreja e perguntei para o menino que estava todo suado, descabelado. Eu disse, gostou do culto? Ele falou, nossa pastor, eu nunca senti tanto poder de Deus na minha vida. Aí eu perguntei para ele, o que foi que eu preguei? Aí ele falou, eu não sei, eu sei que estava bom. Eu não sei o que o senhor falou, mas eu sei que funcionou. E naquele dia o Senhor falou comigo. Nós não podemos viver apenas de emoção. Nós precisamos entender com o intelecto para o espírito absorver o aprendizado. Por exemplo, eu fui cavar a Bíblia para tentar entender por que nós falamos em línguas. E eu descobri, pergunte por quê. Qual foi o idioma que Deus deu ao homem quando ele estava no Éden? Tente aí imaginar. Qual era a língua que Adão falava no Éden? Por que eu falo isso? Porque Adão é o primeiro ser inteligente que tem corpo físico. Porque antes de Adão, Deus criou outro ser inteligente, mas desprovido de corpo físico. Deus criou os anjos. Os anjos são seres inteligentes, desprovidos de corpo físico. Aí Deus vem a esse mundo e cria o ser humano. E o ser humano tem corpo físico, mas também é inteligente. Diferente dos animais irracionais. Quando Deus cria o homem, coloca ele no Éden, a Bíblia diz que todos os dias de tarde, Deus vem ao Éden e fala com o homem face a face. Nós vamos ouvir um diálogo de Deus na Bíblia, ele entra no Éden dizendo, Adão, onde estás? E o Senhor pergunta, por que te escondes? E Adão fala com Deus dizendo, me escondi porque eu vi que eu estava nu. E o Senhor continua o diálogo dizendo, como você sabe que você está nu? Ora, eles conversaram no Éden. A pergunta que veio ao meu espírito é essa: qual era o idioma que Adão falava no Éden? Se você procurar uma enciclopédia Barça na internet, você vai ver que a primeira língua inteligível datada pelo homem veio da Suméria,
Dizem que os homens falavam o sumeriano. Então, supostamente, na mente dos cientistas, Adão falava o sumeriano. Mas eu tenho dúvidas acerca disso, porque Adão já é criado, crescido. Adão já é feito homem. Ele não nasce um bebê para desenvolver uma língua. Ele nasce homem adulto. Ao ser feito homem adulto, todo filho herda do pai o seu idioma. Sim ou não? Você fala português porque o seu pai fala português. Se o seu pai e sua mãe falassem inglês, você falaria inglês, a não ser que você estudasse em outro país. O pai de Adão era Deus. Quando o pai de Adão criou Deus, ou quando o pai de Adão criou Adão, quando Deus criou Adão, Deus plantou dentro de Adão a língua universal que os seres inteligentes falavam. A língua que o homem falava no Éden era a língua dos anjos. Por quê? Porque os anjos foram os primeiros seres inteligentes por Deus criado. Eles tinham diálogo, eles conversavam, cantavam. E qual era a língua dos anjos? Era a língua do próprio Deus. Porque os anjos são sopro que saíram de dentro de Deus. Deus plantou neles a sua inteligência e o seu idioma. Quando Deus cria o homem, Deus dá para o homem o mesmo idioma do céu. É por isso que o homem falava com Deus face a face, porque ele fala no idioma de Deus. Mas na sequência vamos ver o homem pecar. Quando o homem peca, Deus começa a se separar do homem. Vamos chegar até Noé, nós vemos que a raça humana se deteriora. Por fim, a minha Bíblia Sagrada diz que depois do dilúvio, se levantou na terra uma raça liderada por Nimrod, que construíram uma torre chamada Torre de Babel. Na Torre de Babel, o homem buscava fugir de uma futura ira divina, quando Deus possivelmente destruiria a terra através de água novamente. A minha Bíblia diz que quando Deus viu a raça humana toda sendo um povo e falando esse mesmo idioma, a ira de Deus foi tão grande que no céu Deus bradou com a sua divindade. Deus convocou a Trindade e lá no Gênesis ele deu um grito dizendo: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir no original significa: tiremos do homem o poder de falar conosco no nosso idioma. Deus abandonou a raça humana ali em Babel. Porque lá no Gênesis, no início, Deus havia dito a Noé: o meu espírito não vai ficar mais como homem. Deus arrancou o Espírito Santo da terra e arrancou da terra o idioma do céu. O homem se tornou um filho bastardo. E agora que o homem está um filho bastardo, Deus o abandona à sua própria sorte. Os homens que nascem na terra são malditos. Eles matam, destroem, dormem com suas próprias filhas, dormem com suas mães. Nimrod, por exemplo, ele matou o pai para dormir com a mãe e teve filhos com a própria mãe. A raça de seres humanos que ficou nessa terra eram bestas feras, que não tinham controle sobre o seu próprio estilo de vida. Deus abandonou a terra por um tempo, até que lá em cima no céu, a minha Bíblia diz que o Senhor Jesus intercede por nós desde a eternidade passada. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lá no céu, Jesus começa a falar com o Pai, dizendo: Pai, é possível encontrar no meio daquela raça humana homens que mereçam receber crédito. Nós não podemos julgar toda a raça humana por causa do erro de um. E Deus então, olhando para a terra, separou no meio da terra 3 raças de seres humanos, ou 3 categorias: reis, sacerdotes e profetas. E sobre cada um deles Deus foi dando o Espírito Santo. Quando Deus percebeu que esta raça podia mudar e o mundo podia ser feito com homens bons também, Deus entrou neste planeta e segregou uma raça. Deus entrou em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, selecionou um homem chamado Abrão, tirou Abrão da sua terra, do meio da sua parentela, deu a ele uma esposa estéril. Deus levou ele para longe da sua pátria. Anos depois, Deus fez nascer da mulher que é estéril um filho, e é esse filho que nasce da mulher estéril que vai dar a sequência àquilo que nós chamamos de obra patriarcal. Então nós tivemos o patriarca Abraão, tivemos o patriarca Isaac, e de Isaac vem, não ouvi, qual é o próximo patriarca? Jacó. De Jacó, meu Deus, vem e faz um outro milagre, dá a ele 12 filhos. Quantos filhos? Um desses filhos se torna uma tribo que para Deus se torna a mais importante de todas, que é a tribo dos levitas. Que é da tribo dos levitas que vão vir sacerdotes, que
que vão vir os cantores, que vão vir o sumo sacerdote. Quem está entendendo, diga amém. É desta tribo que Deus vai ungir o próprio Moisés para que construa na terra um tal de tabernáculo, que nada mais é do que a figura do céu aqui na terra. E o tabernáculo, repartido com vários lugares, começa pelo alpendre, o átrio, o lugar santo e o último, que é o mais famoso, o Santo dos... Qual é o nome do último lugar mais famoso? 1, 2, 3? Mais alto, 1, 2, 3? A cotovela e o seu irmão diga, é para lá que eu quero ir. E lá, no Santo dos Santos, uma vez por ano, só um homem entra, um sumo sacerdote. E depois que ele entra, ele espera a visita de uma outra pessoa que vai entrar ali no Santo dos Santos. Só que essa pessoa não entra pela porta. Essa pessoa desce de cima de uma nuvem de glória, chamada Shekinah. Esta pessoa, na verdade, é o Criador do universo. O próprio Deus descia e sentava em cima das asas dos querubins de ouro, olhava o sumo sacerdote e, respire fundo, falava com o sumo sacerdote no idioma dele. O sumo sacerdote era o único homem da terra que falava direto com o Criador no idioma dele. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Já já você vai entender. Olha só, nós começamos no Gênesis, o homem falando com Deus no idioma dele. Deus arranca o Espírito Santo, tira o idioma do homem, passa anos sem falar com a raça humana, segrega um homem, vai liberando ele para criar uma nação nova. Dessa nação nova, meu Deus, vai mexendo até no DNA deles, porque a maioria das mulheres são estéreis. É Deus purificando essa nação. E agora chegamos na tribo dos levitas. E é da tribo dos levitas que vem o sumo sacerdote, que uma vez por ano atravessa o véu do templo e fala com Deus face a face. Chegamos no Novo Testamento. Ele vem gritando pelas ruas dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. Perguntam se ele é o Messias. Ele diz que ele não é digno nem de desatar as alparcas do tal Messias. Ele diz, eu só batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo é o único ser vivo que, quando sai das águas, no capítulo 4 do Evangelho de Lucas diz isso, quando Jesus saiu das águas, a Bíblia diz, Jesus se alegrou no Espírito Santo. Nenhum evangelista mais conta isso, só Lucas. Lucas diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Possivelmente, Jesus tem orado na língua dos céus naquele dia, porque ele se alegrou no Espírito Santo. Como é que desenha isso? Como é que se explica isso? Ele passou um tempo na terra, e do meio do seu ministério para frente, ele começa a avisar, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E aí começa a perguntar, vamos ficar sozinhos? Ele diz, não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas quando eu for, eu envio um outro para ficar no meu lugar. A palavra outro no grego significa um, igual a mim mesmo. Jesus estava dizendo, eu sou Deus, eu volto para o céu, mas eu não deixo vocês sozinhos, eu mando Deus em forma do Espírito Santo para ficar com vocês. E ele começa a dizer o lugar onde o Espírito Santo vai descer. E é interessante, isso aqui talvez seja o princípio de ensinamento para você que nunca falou em línguas. Jesus deu o local exato onde o Espírito Santo ia descer. Ele deu o endereço. Ele diz, ficai em Samaria, Capadócia, Frígia, Panfilha, Cirene. Ele disse, ficai onde? Quero ouvir um coral, ficai onde? Por que Jerusalém? Por que não Atenas, que era a capital do mundo intelectual do mundo antigo? Por que não Egito, que era a capital da arquitetura do mundo antigo? Por que não grandes cidades? Por que Jerusalém? Jerusalém é uma cidade pequena, não está firmada ao lado de nenhum grande rio, o rio que eu digo que desemboca no mar, que traz para dentro deles um grande comércio do seu tempo. Jerusalém está no meio de morros, uma cidade feita de pedra, uma cidade destruída 27 vezes por guerras. Por que Jesus diz, ficai em Jerusalém, não em outro lugar? A palavra Jerusalém tem um milagre nela. Jerusalém significa habitação da paz. Pegou aí o milagre ou não? O Espírito Santo não desce em guerra. Ele não desce no coração que parece Beirute. Ele não desce no coração de pessoas que parecem que moram no Iraque.
O Espírito Santo não desce sobre corações magoados, sobre corações irados, sobre pessoas que só sabem falar mal da vida dos outros. O Espírito Santo não desce sobre pessoas que levam a vida porca e podre lá fora, e quando entra aqui dentro só falta ter uma auréola na cabeça de pureza e santidade. O Espírito Santo só desce onde há paz. Tomara que Ele encontre paz na sua vida nesta noite, para descer sobre você também. Mas agora vem um milagre mais forte, pergunte qual. Quando Jesus está dando seus últimos ensinamentos, Ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Não ouvi? Não é vestido? Vestido ou revestido? Não ouvi. Pastor Ricardo, Paulinho, por favor, segure meu paletó aqui atrás de mim. Eu estou vestido com essa blusa. É simples, mas em qualquer lugar me cabe. Posso entrar em qualquer repartição pública. Posso entrar em qualquer lugar que ninguém vai ver a vergonha da minha nudez. Mas mesmo vestido com essa blusa, aqui dentro está frio por causa do ar-condicionado. Tem pessoas que estão de camiseta regata, aguentam. Para eles está tudo bem, mas eu não, porque eu sou fraco. Sendo fraco, não basta estar vestido. Para ficar protegido, eu tenho que estar... Tira, Paulinho. Uma coisa é estar vestido com o Espírito. Outra coisa é estar revestido com o Espírito. Segure, por favor, obrigado. Todos os crentes salvos estão vestidos com o Espírito Santo. Vou explicar de novo. Todo crente que entregou a vida para Jesus, todo crente que se converteu, ele está vestido com o Espírito Santo. A sua nudez de pecado foi coberta pelo Espírito Santo. Mas nem todo crente convertido é revestido com o Espírito Santo. Jesus olhou para aquela mulher de Samaria e disse: se as minhas palavras ficarem dentro de você, de dentro de você vai nascer uma fonte que vai jorrar água para a vida eterna. 3 capítulos depois, Jesus encontra os discípulos. Aí para os discípulos, Jesus diz assim: se as minhas palavras permanecerem em vós, de dentro de vocês vai nascer um rio de águas vivas. Para a mulher, Jesus falou uma fonte. Para os discípulos, Jesus falou um rio. Por que para a mulher uma fonte, para os discípulos um rio? Porque a mulher havia acabado de conhecer Jesus. Como ela conheceu Jesus, ela se converteu e ela foi vestida com o Espírito Santo. Os discípulos já estavam com ele há 3 anos e meio. Quem está com Jesus há 3 anos e meio, já não está mais só vestido, está revestido com o Espírito Santo. Abra a mão direita. Diga comigo, uma coisa é ter o Espírito aqui. Bata no peito, diga aqui. Diga, outra coisa é ter o Espírito aqui. Diga, aqui é para salvação. Aqui é para revelação. Diga, aqui é para entrar no céu. Diga, aqui é para entrar no inferno e saquear ele. Diga, aqui é para não ser mais envergonhado. Aqui é para arrancar a vergonha da vida dos outros. Deus esta noite quer te dar o revestimento desta autoridade do Espírito Santo. Quem crê nisso, tome o seu assento dando glória a Deus. Agora que eu te dei esta palavra, olha que coisa bela. Quando Jesus morreu no alto da cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada diz que, tendo Jesus expirado, o véu do templo rasgou-se. Alguém lembra o resto do versículo? Porque ele fala a maneira como o véu se rasgou. E tendo expirado, o véu do templo se rasgou. Da direita para a esquerda? De baixo para cima? Se rasgou como? Por que o véu se rasgou de cima para baixo? Primeiro que aquele véu pesava 1 tonelada, era feito de pele de animais. Nenhum homem conseguia rasgá-lo. Segundo, era a maneira de Deus dizer assim: se atrás do véu só um pode falar comigo no meu idioma, agora que o meu filho morreu na cruz, eu rasgo o que me separa do homem, e
todos vão poder falar comigo agora. Agora que todos podem falar com ele, ele ressuscita e aparece em Atos capítulo 1. E lá em Atos dos Apóstolos, o véu já estava rasgado, mas faltava um detalhe. Jesus falou para eles: corram para Jerusalém e esperem lá, até que do alto sejais revestidos de... Não ouvi de... Eu queria dar um ensinamento aqui, pastor Jerônimo, com a sua autorização. Tem duas coisas que nós confundimos muito. Às vezes a gente está no culto e dá aquele arrepio, a gente sente aquela coisa forte, e a gente diz: nossa, eu estou sentindo a presença de Deus. É mentira. Pergunte por quê. Não tem como você sentir menos e nem mais a presença de Deus, porque Ele mora dentro de você. Se você está sentindo Ele, é porque Ele não estava com você. Então isso é antibíblico, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. A presença de Deus, ela é assim, ó. O que é isso? Ela não oscila. Não existe mais e não existe menos. Ah, pastor, então o que é que eu estou sentindo? Poder. Presença e poder são diferentes. A presença você não tem como sentir, porque sem ela você não vive. Sem ela você não respira. Ou você acha mesmo que foi você que levantou da cama com a sua força hoje? Foi o Espírito Santo que te pôs de pé. No meio de tanta luta e batalha, você conseguiu chegar na igreja. Você acha que foi mérito do seu amigo que mandou mensagem no Facebook? Não, foi o Espírito Santo que te arrastou para cá. É a presença, a presença está em você. A presença está em você. O que é que nós sentimos no culto em ondas, pastor? Você não vê que tem hora que essa igreja parece que vai voar? O pastor precisa mandar sentar? Isso não é a presença. Isso é o poder. A presença é assim, ó. Ela não oscila. O poder é assim, ó. E o poder vem quando nós alegramos aquele que está dentro de nós. O Espírito Santo não faz questão nenhuma de que você diga glória ao Espírito Santo. Ele não faz questão nenhuma de que você diga eu amo o Espírito Santo. Ele está dentro de você só para te estimular, dizendo assim: adore ao Pai, glorifique o Filho, lembre do sacrifício da cruz. É isso que Ele te dá. Amém? Sente aí. Quando os crentes entraram em Jerusalém e ficaram lá no cenáculo, eles oraram por 10 dias. Quantos dias? Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, a primeira coisa que foram vistos por eles foram línguas repartidas como que de fogo. Essas línguas vieram do céu. Essas línguas trouxeram àqueles homens um sinal de que eles poderiam voltar a falar com Deus. Da mesma forma que Adão, lá no Éden. Entendeu toda a história? Adão falava com Deus, aí vem Deus, arranca o idioma do homem na Torre de Babel. Deus separa um homem, desse homem vem as tribos de Israel, das tribos os levitas, um sumo sacerdote. Só um sumo sacerdote atravessa o véu do templo, fala com Deus face a face. Jesus morre na cruz, rasga o véu, todo mundo pode falar com Deus, mas ainda não fala. Jesus manda ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Desce sobre eles o Espírito Santo e eles começam a falar em línguas. Aí Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: quem fala em línguas não fala homens. Quem fala em línguas fala direto no ouvido de Deus. Tem uma coisa que nós aprendemos errado, pelo menos eu aprendi errado na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tinha uma cultura. Toda vez que alguém ia cantar um hino, o cantor dizia assim: enquanto eu louvo o Senhor com esse hino, eu queria que os irmãos ficassem orando em espírito. Aí automático, falou orar em espírito, as irmãs do círculo de oração faziam assim. Isso não é orar em espírito. Porque a Bíblia diz que quem ora em espírito, a sua mente fica sem entendimento, mas o seu espírito ora bem. Isso é uma matéria que nós tínhamos que estudar mais, pastores. Paulo ensinou isso. Paulo diz: quem ora em espírito, na verdade o seu entendimento fica sem fruto, porque você não sabe o que você está falando. Orar em espírito não é orar em silêncio.
Orar em espírito é orar em línguas. Não entendeu? Vou falar de novo. Quem ora em línguas não ora ao homem, não fala ao homem, ora direto a Deus. O que você está falando, você não entende nada com a sua mente, mas o seu espírito, na verdade, ora bem. Aí Paulo diz: quem ora em línguas edifica a si mesmo. O que é edificar? É aquilo que está caído, vir reconstruir, botar de pé. É o que está triste, ficar feliz. É a vida abundante que o pastor Jerônimo tem pregado aqui. Você está entendendo? Então o crente que é batizado com o Espírito Santo tinha que passar mais tempo orando em línguas estranhas. E não quando sentisse. Ah, pastor, mas e se eu não sentir? Se você não sentindo ou não sentindo, o idioma é seu. Está dentro da sua cabeça. Jesus te deu ele. Saia daqui falando em línguas. Ande pelas ruas de Belo Horizonte falando em línguas. A cada 5 minutos fale em línguas. Entrando no banheiro, fale em línguas. Vai tomar banho, fale em línguas. Quem fala em línguas não fala a homens, fala a Deus. E se Deus entende, está bom demais. Já vou sintetizar a mensagem em 2 minutos. Sente aí. Eu fiz 2 perguntas antes de começar a pregar, e essas 2 perguntas me deixam fora do ar. Eu perguntei às pessoas que perderam o batismo com o Espírito Santo. Cadê elas? Levante aí a mão para eu ver você de novo. Que falaram em línguas e nunca mais falaram. As pessoas que levantaram a mão, levante a mão, deixa eu te ver. A pergunta que eu te faço é: como é que você pode perder uma coisa que está dentro de você? Você algum dia perdeu a língua portuguesa? Você foi falar e não sabia mais falar a língua portuguesa? Não. As línguas estranhas é a mesma coisa. O idioma Deus deu na sua mente. Está dentro de você. Ah, pastor, eu parei de falar porque... Você parou de falar porque primeiro você é um bobo. Você deixou o diabo falar no seu ouvido que você não era digno. Por causa de um erro, por causa de um pecado, por causa de uma queda. Você lembra que eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo não é para crente forte, não. O crente forte, ele aguenta o frio. Ele basta ter o Espírito Santo para ser salvo. O meu sogro, assembleiano, 40 anos crente, nunca orou em línguas e morreu sem falar em línguas e nunca fez falta para ele. Eu, com 2 semanas na igreja, recebi o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque para mim fazia falta, eu era mais fraco. O batismo com o Espírito Santo não é para quem sobe monte, desce monte, para crente que aguenta o tranco, que vence a carne, que vence as tentações, não. Esse aí não precisa. Batismo com o Espírito Santo é para gente caída, é para gente fraca, é para gente que para andar precisa que outro segure ele. E é para você que Jesus me mandou vir aqui te falar que este dom é seu, está dentro de você. Fale ele, pelo amor de Deus. Fale ele. Só quer ver que interessante, pastor Jerônimo? Sente aí. Aqueles que nunca falaram em línguas, só esses vão responder minhas perguntas. Os que nunca falaram. Tem alguém aqui que nunca falou em línguas, mas sonhou que estava falando? Levante a mão para eu ver. Fique com a mão levantada, está de castigo. Se abaixar a mão, eu vou orar para Jesus te pegar. A pergunta que eu faço é: como é que você sonhou falando essa língua, se você não sabia ela? Você já viu, já sonhou falando em russo? Você já sonhou que você está falando em russo? Não, por quê? Porque você nunca ouviu o russo. A gente só sonha com aquilo que a nossa alma já participou dele. A Bíblia diz que o sonho é isso. As lutas e as passagens durante o dia trazem a reflexão à noite. Sabe por que você sonhou que estava falando em línguas? Pode abaixar a mão. Porque Jesus já tinha te dado elas. Como assim? Você já é batizado com o Espírito Santo, ela está dentro da sua alma. Como assim, pastor? Foi num culto. Não sei como. Você se perdeu na hora. Você estava buscando. Jesus te deu, mas na hora de falar, você segurou e disse: não, isso aqui é da carne. Não é meu, não. Quer ver? Quem nunca falou em línguas, mas já teve a ponto de falar, mas na hora de falar, segurou e falou: isso aqui é da carne. Levante a mão para eu ver aí. Pois bem, você perdeu a chance. Aquela língua era sua. Pastor, mas e a carne? Carne com fogo vira churrasco. Não tem espaço para carne na hora disso. Não, pastor, mas o meu negócio foi pior. Por quê? Eu ia até falar, mas a língua que eu ia falar era igual a do meu irmão. Já aconteceu isso com alguém aqui? Você ia falar, mas na hora de você ia falar: parece que eu estou copiando dos outros. Levante a mão sem medo. Pois bem, filhos do mesmo pai geralmente falam o mesmo idioma. Filhos do mesmo pai falam o mesmo idioma. Agora eu vou te dar um puxão de orelha. Todos de pé.
Vou te dar um puxão de orelha agora. Alguns dos senhores e das senhoras só estão numa vida medíocre porque barraram o poder do Espírito Santo dentro da sua vida. Como assim, pastor? Pedro era um homem que negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, até o dia que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Quando ele falou em línguas, ele pulou no meio de uma multidão e enfrentou romanos e gritou com eles e ganhou 5.000 almas com um sermão só. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o homem e a mulher com o Espírito Santo, ele tem uma autoridade como ele nunca antes sonhou na vida. Falar em outras línguas não é apenas uma coisa mística. Falar em línguas é como se você treinasse o seu homem interior e os demônios enxergassem você por dentro. Demônios não temem o que você representa por fora. Eles têm medo daquilo que está dentro de vocês. Falar em línguas é como Deus acender uma chama acesa no seu peito. Eu quero em nome de Jesus Cristo que hoje você mande embora o medo. Quero que você coloque debaixo dos seus pés o temor. Quero que você coloque debaixo dos seus pés essa coisa que te fez perder essas línguas que estão dentro de você. Se você sair por aquela porta falando em línguas hoje, o diabo vai pensar 2 vezes antes de cruzar o seu caminho. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que estão com o ministério travado. Não era para você estar aí, era para você estar aqui. Mas igrejas pentecostais só consagram homem e mulher se eles tiverem um sinal das línguas estranhas. Nesta noite Jesus Cristo quer te dar isso. E o que é que o senhor vai fazer, pastor? Eu quero que você pegue na mão de alguém que esteja do seu lado aí. Deve ter alguém aí batizado com o Espírito Santo, não tem? Os batizados com o Espírito Santo estão aqui? Eu queria ouvir um grito dos batizados com o Espírito Santo. Os que são batizados com o Espírito Santo vão orar em línguas agora. E do seu lado tem alguém que nunca orou em línguas. E o fogo que está em você vai passar sobre ele. A esses 2 grupos eu peço que escutem-me com um profeta. Aqueles que perderam as línguas e os que nunca falaram, mas sonharam. Os que nunca falaram, mas já estiveram a um ponto de falar. Se você crê que eu sou um profeta do Senhor para a sua vida nesta noite, abre a sua boca agora e comece a falar em línguas estranhas. Aquelas línguas dos seus sonhos, aquelas línguas que você orou um dia. Agora, 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 agora. Nós vamos orar 3 minutos. Jesus, batiza agora, batiza, 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 renova, renova, agora, agora, agora. Darabaçu e canto com marabaxaraba, canarabarabas. Fale em línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Solte a mão do seu irmão, ergue as suas mãos para o céu e busca. Busca agora, pede, pede, pede. Estas línguas são suas. Incendeia o templo dos anjos. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, como em Pentecoste. Vem, vem, vem. Na galeria, fale em línguas. Aí pelos telões, fale em línguas. Duria mais tu entrevele suri di covarahai. Parle mandrevele sui le caralastei ando cuevara mahara badagaya stei. Per lo intelo mandrevele suri di cuevara lascei andoro bagai.
Senhor, libera com as línguas estranhas os dons do Espírito. Libera, Senhor, línguas e interpretação de línguas. Libera línguas e profecia. Pega, 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 Senhor. Pega, pega, Senhor, pega. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas orando bem alto no templo dos anjos. Isso, fale em línguas. Você que é batizado com o Espírito Santo, desenvolve os seus talentos. Você que nunca falou, seja batizado agora. Tecato narabash andagai teramagai rabas uirecanto. Levante a mão direita para o céu comigo e diga: todos os demônios que roubaram os dons espirituais, que apagaram a chama do Espírito, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força. Eu conto até 3, você joga no chão, pisa em cima e abrace alguém e diga para ele: você está cheio do Espírito Santo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, o Senhor vai incendiar a sua casa. 2, haverá um mover de Deus de avivamento no seu trabalho. 2,5, você está cheio do Espírito Santo. 3,